Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Combinado? Então fechou. Vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Minha irmã veio se despedir de mim antes de reencarnar novamente. Eu acho que é uma moça ou é um moço, deixa eu ver. Eu acho que é um moço, não sei, vamos descobrir aqui. Oi, Ana e Assombrados, é um moço. Oi, Ana e Assombrados, essa é a primeira vez que eu escrevo um relato para o canal e confesso que fiquei muitos meses tentando finalizá-lo. Espero ansioso para ouvir a minha história. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Sempre quis dizer isso. Eu sou de tal lugar, uma cidade que fica no sul do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 33 anos, mas esse relato aconteceu em 2018, quando eu tinha 29 anos. Na época eu trabalhava na lotérica do meu tio. Observação. Desde já peço perdão pelo relato ter ficado muito longo e pelos erros de pontuação ou ortografia que aparecerão. Possivelmente são bugs do aplicativo de escrita, pois o relato foi devidamente revisado. Tentei resumir o máximo que deu, mas achei importante passar a maior quantidade de informações possíveis, para facilitar o entendimento. Pode ler tranquilamente, pois os nomes já estão trocados. Belezinha, ótimo, tudo certo, vamos lá. Flor era minha irmã mais velha por parte de mãe, já que minha mãe teve 4 filhos em 3 casamentos, sendo eu o caçula. Flor sempre teve uma relação conturbada com a minha mãe, e por isso ela sempre ia e voltava da nossa cidade para o Rio de Janeiro. Vale lembrar, Ana, que esse trecho da história aconteceu no início dos anos 90, onde eu ainda era criança e a minha irmã tinha lá beirando seus 21, 22 anos já. Por minha mãe e Flor terem essa relação tão difícil, elas duas viviam em pé de guerra. As coisas só se tranquilizavam entre elas quando a minha avó materna, que morava na casa ao lado da nossa, intervia. Minha avó, que vou chamar aqui de Rosa, era o porto seguro da minha irmã no seio da família. Era ela quem sempre socorria a Flor quando as coisas saíam do controle, chegando até mesmo ao ponto de agressões, sabe? Posso dizer, Ana, que essa relação mãe e filha não era tão amorosa assim quanto deveria. E em um dado momento, os desentendimentos acabaram piorando um pouco mais, quando em uma dessas tantas idas e vindas do Rio de Janeiro, ela voltou com um namorado. O rapaz, que vou dar o nome aqui de Pedro, era mais ou menos 4 anos mais novo que a minha irmã, e isso também acabou virando mais um problema entre elas. E nessa vibe de desentendimentos, por fim, minha mãe se conformou que não havia outra alternativa a não ser aceitar o namoro dos dois e acolher o rapaz como membro da família. Passado algum tempo, o namoro da minha irmã começou a desandar muito. Eles brigavam muito. Trabalho, ciúmes, família, dinheiro, crenças e por aí vai. O nível das brigas foram aumentando tanto que chegou ao ponto onde ele passou a agredir a minha irmã. E infelizmente, Ana, isso perdurou por muito tempo. Eles discutiam, ela dava uma surtada, ele a agredia, ela o mandava embora e logo em seguida ela ia atrás dele lá no Rio. E sempre, Ana, sempre acabava voltando para casa com ele. E todos devem estar se perguntando, né? Mas, gente, a mãe dessa garota não intervinha, né, na situação? E sim, a resposta é sim, minha mãe intervia sim, sempre. Afinal, era sua filha, independente das divergências entre elas, minha mãe a amava. Mas não importava, Ana. Não importava o que acontecia ou quem ajudava, a minha irmã Flor sempre corria atrás dele e por fim eles voltavam. Por várias vezes minha mãe proibiu minha irmã de trazê-lo para casa, mas tudo em vão. Inclusive, por muito tempo, a minha avó, minhas tias e algumas outras pessoas mais próximas da família tentaram abrir os olhos da Flor para ela largar o Pedro,
mas de nada adiantava. Infelizmente, Ana, eu presenciei parte dessas brigas e agressões, tendo sido elas praticadas por membros da família ou não. E de certa forma, eu acabava presenciando esses acontecimentos porque eu achava que tinha que proteger a minha irmã. Então eu literalmente entrava no meio para separar as pessoas. Mas o que existia entre minha irmã e eu não era só o sentimento inocente de uma criança que queria proteger a sua irmã do mal. Ela, comigo, era o ser mais carinhoso e incrível que uma criança poderia ter por perto. Uma irmã super dedicada, atenciosa, que me mimava, me levava sempre para passear e para viajar, me enchia de presentes quando podia e muitas vezes me dava a atenção que a minha mãe não dava. Então, Ana, para uma criança que teve uma pré-infância meio conturbada, a minha irmã acabou se tornando, na medida do possível, o meu porto seguro. Era importante relatar como era o relacionamento da Flor com o Pedro, porque ele é peça importante nessa história. Adiantando um pouco os fatos, em 1995, quando eu tinha 6 anos, minha mãe tomou a decisão de ir morar fora do país. Eu tinha uma tia por parte de pai que morava na Itália e que ia ajudar a minha mãe nessa nova etapa de sua vida fora do país. Mas, Ana, deixo aqui uma observação. Minha mãe iria para fora do país, mas deixaria para trás uma criança de 6 anos, eu, e outra de 12, que é a minha irmã Lara. Minha mãe então organizou nossas vidas da seguinte maneira antes de sair do país. Minha irmã Flor ficaria morando na casa que era da minha mãe com o Pedro. E com isso ela tomaria conta da minha irmã Lara, que ficaria morando com os dois. Eu, no entanto, ia morar com meu pai, que havia se casado, entre aspas, novamente há um tempo. Para esclarecer, a minha irmã Lara não foi morar com seu respectivo pai, assim como eu, porque o seu pai já havia falecido há alguns anos e a família dele, depois do ocorrido, não teve mais contato com a minha irmã. Então, ajustados os pormenores, eu já morando com meu pai e a Lara com a Flor e o Pedro, minha avó, Rosa, de suporte para qualquer urgência com as minhas irmãs e os documentos todos certos, minha mãe partiu. Durante uns 3 anos, Ana, esse esquema da minha mãe funcionou. Ela mandava dinheiro para a Flor cuidar da Lara e arrumar a casa, que estava em reforma desde a sua partida. E assim como fazia com as minhas irmãs, ela também enviava dinheiro para o meu pai como uma espécie de pensão para que não me faltasse nada. Todo ano, especificamente no Natal, a minha mãe voltava para o Brasil. Reunia a família, trazia presentes e festejava tudo o que podia e não podia, até sua partida em janeiro de volta à Itália. Ana, eu disse que esse esquema deu certo somente por 3 anos, porque quando a minha irmã Lara estava com 15 anos, ela saiu de casa. Ela não aguentava mais as brigas e as agressões constantes do Pedro com a Flor. Ela tinha medo dele. E acredito eu que até mesmo um pouco de repulsa, que sinceramente não era para menos, né? Ela saiu de casa e a mãe da sua melhor amiga a acolheu como uma filha. E por lá ela viveu por um tempo. Por sua vez, o relacionamento da minha irmã Flor ficava cada vez pior. Se é que isso ainda era possível. Segundo minha avó Rosa, ela apanhava quase sempre e mesmo assim não deixava ele ir embora. Por fim, Ana, quando a minha mãe já estava com quase 5 anos morando fora do país, comunicou à família no Natal de 1999 que no ano seguinte, na sua vinda de fim de ano, ela levaria todos para morar com ela na Itália. E acreditem, Ana e assombrados, isso também virou motivo de briga entre a Flor e a minha mãe. A Flor não queria ir morar fora do país, pois sabia que de forma nenhuma minha mãe levaria o Pedro. E sim, isso era um grande problema para ela. E assim, esse dilema se arrastou por quase um ano, até que em uma das minhas visitas à casa da minha avó Rosa, eu fui até a casa da minha mãe ver a minha irmã, e lá ela me disse que estava de mudança. Eu, criança inocente que era, pois eu só tinha 11 anos, não entendi o que realmente significava o que ela estava me dizendo. Eu mal sabia que aquele dia era o último dia que eu a abraçaria.
e ouviria suas palavras amorosas. E em um tom de despedida ela me disse: irmão, eu vou embora. E eu, sem entender o que aquilo queria dizer, falei: mas você vai embora para onde? Você já falou com a mãe sobre isso? Ela me olhou e, percebendo que eu não havia entendido, me falou: não, eu não falei nada com a mãe. Mas não se preocupe, vai ficar tudo bem. E novamente eu perguntei: mas você vai para onde? E ela respondeu: eu ainda não sei, mas eu sei que eu não vou mais ficar nessa casa. Eu vou atrás da minha felicidade. E eu, besta que era, não entendi nada e dei de ombro, falando: tá bom, você vai voltar quando? E ela novamente me sorriu e respondeu com carinho: eu não vou voltar. Pedro e eu decidimos vender a casa da mãe e nunca mais voltar. Eu olhei para ela estranhando o papo e retruquei de novo: a mãe tá sabendo que você vai vender a casa? Ela não vai gostar disso. E ela respondeu: não, meu irmão, ela não tá sabendo. E quando souber, eu já estarei longe. Aí ela se aproximou de mim, me deu um abraço apertado, longo e disse: não se esqueça que eu te amo muito. Eu, ainda confuso, ouvi aquilo, mas não dei muita bola. Daí, lembrando de algo que queria pedir para ela, eu me distraí perguntando sobre a tal coisa e assim o assunto morreu. Então, depois disso, eu me despedi dela, sem saber de fato que era a última vez que eu a veria com vida. Voltei para a casa da minha avó e, depois de um tempo, meu pai e eu fomos embora. Passados uns 2 meses, novamente o meu pai e eu fomos visitar a minha avó e dessa vez, ao chegar na frente da casa da minha avó, eu olhei para a casa da minha mãe, mas eu senti que algo de errado estava acontecendo. Para esclarecer, Ana, sempre que eu ia visitar minha avó, logo ao chegar, eu corria na casa da minha mãe e já chegava metendo a mão no portão, destrancava tudo e entrava direto sem chamar por ninguém. E nesse dia em específico, eu simplesmente não fiz isso. Eu olhei para casa e pensei: que estranho, tem alguma coisa errada. E por isso passei direto e fui para a casa da minha avó. O legal, Ana, é que em nenhum momento eu me lembrei da conversa em que a Flor e eu tínhamos tido, né? Nem passou algo do tipo pela minha cabeça de vento. Chegando na minha avó, eu me sentei ao lado do meu pai e ali eu comecei a prestar atenção no assunto. Sabe como é criança, né? Do nada eu escuto minha avó dizendo ao meu pai: pois é, Jorge, tem quase 2 meses que eu não durmo. Ela simplesmente vendeu a casa sem falar com ninguém e fez a mudança no meio da noite para eu não ver. Eu, então, assustado, perguntei: tá falando de quem, vó? Da sua irmã. A Flor vendeu a casa e se mudou no meio da noite para eu não tentar impedi-la. Ana, quando eu ouvi aquilo, um buraco se abriu debaixo dos meus pés. E naquele instante eu me lembrei da conversa que eu tive com ela. Daí, sentindo um aperto no peito, eu contei para minha avó e para o meu pai o que ela e eu tínhamos conversado. Fui logo dizendo que não achava que ela estava falando sério, já que durante muitos anos eu a vi saindo de casa e voltando por várias vezes. E a minha avó continuou dizendo: ela tem ligado uma vez por semana, toda semana, desde quando eles se mudaram, e sempre diz que está bem, apesar de estar passando por algumas situações ruins com o Pedro. Mas mesmo eu insistindo muito, ela se recusa a me dizer onde eles estão, com medo de eu ir buscá-la. E por fim, a conversa se estendeu... Então a avó dele continuou falando isso, né? Mas mesmo eu insistindo muito, ela não diz onde tá e tal. E aí a conversa se estendeu sem mais detalhes e depois de algumas horas, aquela visita se deu por encerrada e voltamos para casa. Mais 1 mês se passou e após esse tempo, novamente fomos visitar a minha avó. Mas dessa vez, Ana, minha avó estava realmente muito preocupada com a minha irmã. Já fazia 3 semanas desde o último contato. Nessa última ligação, a Flor tinha dito que dessa vez largaria o Pedro de forma definitiva e voltaria para casa, ainda naquele dia. Ela, nessa mesma ligação, combinou com a minha avó de ligar novamente um pouco mais tarde para acertar os detalhes de sua volta e afirmou que mais do que nunca estava com medo do Pedro.
porque agora, além dele estar muito mais agressivo, ele tinha se envolvido com coisas ilícitas. Isso mesmo, Ana. O cara, além de ser um porcaria de um agressor, agora estava mexendo com coisas pesadas. O problema foi que depois dessa ligação, a minha avó ficou esperando a ligação seguinte e ela nunca aconteceu. Nem para ela, nem para nenhum membro da família. E isso durou anos. A família, por não saber onde a Flor estava, não tinha nem onde ir para tentar procurar por ela. E na década de 90 ou início do ano 2000, raramente os telefones tinham bina com identificador de chamada. Então não dava sequer para tentar retornar a ligação para o número que ela ligava. Por fim, as nossas vidas continuaram sem nenhuma notícia dela. Minha mãe retornou para o Natal e no decorrer do mês de janeiro ela foi se programando, resolvendo as burocracias e os pormenores para que em fevereiro de 2001 a Lara e eu fôssemos com ela para a Itália. Viajamos e nos estabelecemos, porém só vivemos por lá cerca de 1 ano e meio, pois infelizmente por uma tragédia do destino, a minha mãe acabou sendo atropelada e apesar de viva, ela não estava bem e por isso regressamos ao Brasil. Uma observação aqui, eu disse que éramos 4 irmãos. Meu irmão João, o segundo mais velho, já morava fora do país desde 93. Ele morou em vários países, até mesmo por um tempo na Itália. Mas quando minha mãe sofreu o acidente, ele estava morando na Noruega a trabalho. Assim que soube do acidente, ele veio até nós e ajudou a cuidar de tudo, inclusive para trazermos a nossa mãe de volta ao Brasil. Pulando alguns anos, nada havia mudado em relação à minha irmã. Nenhuma notícia dela chegava ao nosso conhecimento. Até que no ano de 2005, um investigador da polícia do Rio bateu na casa da minha avó perguntando pelo Pedro. Ele queria saber se a minha avó o conhecia e qual era a ligação entre eles. E contou uma história sobre uma moça que a minha avó não sabia quem era, uma tal de Elisa. O investigador disse que essa moça era a namorada do Pedro e que a família dela tinha dado queixa de desaparecimento, mas que depois de um tempo de investigação eles descobriram que o Pedro havia matado essa moça, mas se encontrava sumido. Tá, mas onde que a minha família se encaixa nessa história do investigador? Quando Pedro foi levado para depor pela primeira vez sobre a investigação da sua namorada, a tal moça, que até então só era considerada desaparecida, ele deu um endereço falso. Endereço esse que era da casa da minha avó. Mas, sinceramente, Ana, eu não acredito em coincidências. A vinda do investigador até a casa da minha avó, por causa de um endereço falso, deu um norte, tanto para a família quanto para a polícia. Porque foi nessa visita que o investigador descobriu que antes dessa tal moça, ele se relacionava com a minha irmã e que havia a possibilidade dele ter feito com ela a mesma coisa que fez com essa moça. Então, passado mais algum tempo, tivemos a notícia de que haviam encontrado o embuste, que já era considerado foragido, e que depois de ter sido preso, confessou ter acabado tanto com a moça que levou o investigador até a nossa família, quanto com a minha irmã. No caso da morte da minha irmã, Ana, ele, antes de confessar, ainda tentou mentir, dizendo que ela tinha fugido com um fazendeiro rico e que não tinha mais notícias dela. Mas, para a desgraça dele, o seu próprio primo, que também tinha sido preso com ele, o delatou. Porque quando ele tirou a vida da minha irmã, ele pediu ajuda a esse primo para terminar o serviço num terreno baldio que tempos depois acabou virando um lixão, impossibilitando a procura do corpo. Por fim, Ana, ele foi condenado, ele e o primo foram presos e depois de alguns anos na cadeia acabaram matando ele por conta de tudo que ele era envolvido. E finalmente vamos ao relato. Por ter uma afinidade muito grande com a Flor e principalmente uma mediunidade meramente desenvolvida, ela sempre vinha me visitar quando era permitido.
No início dessas visitas, eu sempre recebia uma ou outra informação sobre o que havia ocorrido com ela no dia do seu desencarne. Até que, por fim, eu estava pronto para essa informação e assim me foi passado. Então, eu acho que isso é a irmã dele falando para ele já depois de desencarnada, né? No dia que eu liguei para a avó, dizendo que eu não estava bem e que eu queria voltar para casa, Pedro e eu tínhamos tido uma briga feia, porque alguns membros da facção rival, a dele, tinham entrado lá em casa e tinham revirado tudo, e inclusive matado os nossos bichos. E eles só não acabaram comigo porque eu tinha ido ao mercado. Então, apavorada, eu corri no orelhão que sempre usava para falar com ela e combinei que eu iria em casa buscar algumas roupas e logo em seguida eu iria embora, sem olhar para trás. A segunda ligação que eu combinei com a avó seria para avisar que eu estava bem e informar a hora que o ônibus sairia de onde eu estava e chegaria na nossa cidade. Mas quando eu cheguei em casa para pegar as minhas roupas, o Pedro já tinha voltado da rua. E vendo que eu estava apavorada e que eu iria embora, ele começou a me agredir. E no final das agressões, ele acabou atirando em mim, tirando a minha vida. Bom, após tomar conhecimento do que havia ocorrido com a Flor, de certo modo eu senti o meu coração aliviado e tranquilo, mesmo que essa certeza só servisse para mim. Eu percebia que isso também trazia uma certa paz para ela. Passados quase 20 anos do seu desencarne, após muito trabalho, ela me informou em uma de suas visitas que havia conquistado o mérito de reencarnar novamente e que em breve isso aconteceria. Até aí tudo certo, nada fora do comum, dentro do que é comum para mim. Então, um belo dia, enquanto eu estava no trabalho, literalmente atendendo um cliente no caixa, senti uma energia diferente me engolindo. A sensação era que eu tinha entrado numa bolha de sabão gigante, mas em forma de energia. Essa energia era bem forte e, de alguma forma que eu não sei explicar, ela me permitia estar atento e lúcido à minha tarefa no plano físico, mas ao mesmo tempo totalmente ligado ao plano espiritual. E aos poucos eu senti 4 pessoas se aproximarem de mim por trás. A primeira pessoa, acredito eu, era o mentor ou o orientador da minha irmã, um ser mais elevado que estava auxiliando e intermediando o contato. A segunda pessoa era minha irmã, onde já estava em um processo que sua consciência oscilava entre consciente e não consciente. Algo como um estágio de sonolência, onde você dorme e acorda o tempo todo. E por fim, 2 enfermeiros auxiliando minha irmã. Eu sei que para muitos essa parte vai parecer algo surreal ou mentirosa, mas para quem estuda ou conhece um pouco sobre como é o processo do retorno do espírito à carne, vai entender o que eu tô relatando. Não sei dizer se o que aconteceu foi como um último pedido dela, ainda como minha irmã, incluso no pacote de reencarnação, reencarne e ganhe o direito de se despedir de seus familiares antes, sabe? Ou se foi pela nossa ligação, ou até mesmo por merecimento dela própria. Principalmente porque esse estágio no qual ela se encontrava, de consciente e não consciente, até onde eu sei, é um estágio delicado e um tanto quanto sofrido para os espíritos, onde eles ao longo dos meses vão se ligando aos poucos ao feto que está sendo gerado, até o dia de seu nascimento. Mas sinceramente eu não ligo, porque independente do motivo, o fato foi que quando eu senti a aproximação deles, eu sabia que era ela se despedindo. E quando ela se aproximou o suficiente de mim, com a ajuda de seu mentor ou orientador, ela conversou comigo. Eu coloquei conversou entre aspas, porque a conversa não era propriamente uma conversa. Eu ouvia de forma mental e repetitiva as seguintes frases: irmão, eu tô voltando. Eu não tô sozinha. Ela às vezes me chamava pelo apelido que só ela usava e tornava a dizer: irmão, eu tô voltando. Vai ficar tudo bem. Eu tô voltando. Eu te amo. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu não tô sozinha. Eu tô voltando. Ana, eu tive a sensação que isso durou uns 5 minutos, mas eu sei que não deve ter durado nem 2.
Eu sei disso porque, como eu relatei mais acima, eu estava literalmente fazendo um atendimento no caixa, recebendo conta, contando dinheiro, dando troco, falando com o cliente. E eu sei que a operação que o cliente solicitou não levaria mais do que 2 minutos para ser concluída, por ser algo simples. Mas na minha cabeça o tempo passou de um jeito diferente, ou no mínimo estranho do habitual. Do mesmo jeito que do nada eu entrei nessa tal bolha de energia para receber o recado, do nada eu saí. E depois daquilo eu passei o dia com a mente aérea. Era um misto de alegria pela nova oportunidade que ela estava tendo, mas ao mesmo tempo um sentimento de perda pela segunda vez, já que ela deixaria de ser minha irmã e passaria a estar em um novo núcleo familiar. Naquela mesma semana eu comentei o ocorrido com 2 amigos, que conheciam mais ou menos a história dela, e depois disso o assunto morreu. Ana, vou confessar que apesar de ter uma mediunidade um pouco desenvolvida, de ter vivenciado inúmeros acontecimentos, tanto comigo quanto com as pessoas próximas a mim, eu sou muito cético e um tanto desconfiado das coisas que rolam e das informações que chegam até mim. A minha mediunidade não me permite ver nem ouvir de forma física as coisas, mas sim de modo mental. Então eu fico muito incrédulo de que de fato ocorreu algo sobrenatural. Mas como sempre de costume, nada fica sem uma confirmação de que não é loucura da minha cabeça. Então, passados mais ou menos 2 meses daquela despedida, eu tive uma notícia que me surpreendeu muito. Uma das filhas do meu tio, o dono da lotérica, estava grávida. E para surpresa de todos, e principalmente a minha, eram gêmeos. Confesso que eu dei uma pequena surtada. Na hora eu achei que era brincadeira e pensei que não era possível. Mas 2 semanas depois do anúncio da gravidez, a minha prima contou que os nenéns eram uma menina e um menino. Na hora eu soube que era minha irmã e o Pedro. E que em um ato de amor, e sabe-se lá mais do que, ela decidiu resgatar esse débito enorme criado entre eles, voltando como irmãos gêmeos. Nada mais fatídico do que essa imposição, para que eles aprendam a se amar e se respeitar. Hoje em dia eles estão com 4 anos. Ele, como eu já esperava, claramente é um pouco mais, digamos, agitado e encrenqueiro. E ela é mais quieta e muito séria. Ela se comporta com uma independência que naturalmente uma criança de 4 anos não deveria ter. Fora a lucidez para conversar, como se ela não fosse uma criança. E do pouco que eu vejo, ela adora estar no meio dos adultos. Apesar de serem meus primos, eu não tenho o menor contato com eles, além de festas de família ou alguma outra celebração do tipo. Eu não sou mais tão próximo assim da família como era no passado. Talvez isso tenha sido proposital. Talvez assim eu não interfira no desenvolvimento natural que as coisas precisam ter para essa nova jornada deles. Enfim, Ana, esse foi o desfecho dessa história e, mais uma vez, 1000 perdões pelo relato ter ficado exageradamente grande. Mas como você pôde perceber, algumas informações eram necessárias para o entendimento dos fatos. Um grande beijo e abraço a você, a sua família e a todos os assombrados que tiveram paciência de ouvir essa história. Adoro o canal e sempre que dá, vocês são minha companhia nas tarefas do dia a dia. Até um próximo relato. Fui! Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história triste e interessante ao mesmo tempo com a gente. Gente, eles voltaram como irmãos gêmeos e você sente isso. Primeiro você, né, ela veio avisar que ia voltar, mas você não imaginava onde. Mas quando falou que estava grávida de gêmeos, um menino e uma menina, na hora você sentiu que eram eles. Que interessante, gente. Bom, deixem aqui seus comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conta pra gente. Espero que tenham gostado do relato. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!